E aí, galera, ao vivo aqui no Instagram e no Facebook. Aqui, a gente está na mesma linha, tentei botar a mesma linha de câmera aqui hoje. Aqui ainda não chegou, acho que não chegaram as pessoas que vão comparecer ao vivo aqui nessa data. Também, isso aqui também é uma gravação. Então, você que está assistindo aí, seja muito bem-vindo no YouTube. Você que está assistindo no YouTube, na gravação, seja muito bem-vindo. Eu vou falar para você o tema que é hoje, né? De onde que eu tirei esse tema. Ele é sobre o protocolo da vida extraordinária. Eu falo protocolo que é um protocolo de ação, uma receita de bolo. O que fazer para, entendeu? A mente extraordinária. E por que eu usei o termo mente extraordinária? Por causa do livro O Código da Mente Extraordinária, do Vishen Lakhiani. Peguei a estrutura do vídeo dele e fiz uma assim, tanto eu li esse livro, estudei esse livro algumas vezes, e ele compilou muito conhecimento de desenvolvimento pessoal, de psicologia positiva e tal, coisas que eu uso no dia a dia, até para auxiliar os clientes de coaching, os coaches. E o que acontece? Eu peguei e falei, vou pegar essa estrutura dele, que eu achei genial, entendeu? Eu gosto muito desse livro, porque ele é completo, né? Se você segue aquilo ali, ele te dá meio que um protocolo. E quais são os tópicos de sumário aqui para você que está chegando agora, para ver se esse vídeo vale a pena, porque esse vídeo tem 1 hora, né, para você que está vendo a gravação. Quais são os tópicos? Os tópicos são transcender o universo cultural, ele chama de culturescape. Eu gostei de uma tradução, inventei uma palavrinha chamada culturoverso. Ele inventou a palavra lá, inventei aqui para virar uma tradução. Universo cultural, culturoverso, culturescape. Transcender isso aí, falar a respeito sobre isso no vídeo. Depois, uma engenharia da consciência, que ele chama, né? Eu gostei do termo arquitetura da consciência, que eu acho que é mais sofisticado, digamos assim. Mas vamos lá, engenharia da consciência, a ideia dele. E ele fala sobre, dentro da engenharia da consciência, ele vai falar sobre os modelos de realidade e sistemas de vida. O modelo de realidade, o que a gente que é coach, trabalha com as pessoas sobre crenças e sistema de crença. Uma parte de psicologia um conhecimento um pouco tirado da psicologia cognitivo-comportamental, né, e com relação ao sistema de crenças e tal. E o sistema de vida com relação a hábitos e práticas. Que mais? Isso é a engenharia da consciência. Depois vem moldar a realidade, que ele chama, ele gosta de uns termos assim, bem poéticos. Né? Moldar a realidade. Bend reality. Dobrar, na verdade. Né? Dobrar a realidade. E que é quando ele fala da prática disciplinada e da experiência do fluxo, né? Experiência autotélica e tal, ele usa esse termo, mas ele usa o conceito que está por trás. Ele fala sobre um capítulo sobre disciplina de contentamento, e ele usa o termo blisscipline, que eu chamei de alegridisciplina, como é disciplina de contentamento. O que mais? Ele também fala da visão extraordinária de futuro, claro, todo mundo que é coach vai fazer isso. Opa, tudo bem? Martins Guimarães, olá, tudo bem, né? Presente, seja bem-vindo. E ele fala sobre proteger os próprios limites, de modo a ser imperturbável, que muito pouca gente fala esse termo. Que é dizer, não, proteger os limites e tal, isso é muito importante, porque senão não adianta a gente se equilibrar se a gente não sabe lidar com os conflitos que derrubam a gente. Então ele é um livro que tem essa preocupação e está dentro desse sistema dele. Né? E ele termina com a ideia de abraçar a própria missão e o propósito de vida, que é o meu nicho de especialidade. Tá? Estou esperando Obrigado, Rodrigo. Estou aqui, dando uma curtida aqui. Eu vou esperar que as pessoas, você que está aí assistindo o vídeo aí, fica à vontade para pular essa parte, para quando chegar algumas pessoas aqui, eu vou avisar, opa, chegou aí. Aí eu começo a debater sobre o primeiro tópico, que é transcender o universo cultural. Tudo bem? Hoje, geralmente eu espero por volta de 5 minutos, começam a aparecer algumas pessoas. Aqui, quer dizer, já tem aqui o Rodrigo e a Dani, certo? E eles começaram comigo, só para dar um número de pessoas aqui direto. Tá? Enquanto isso, você que está assistindo aí, tem que dar você que está assistindo gravado, eu vou, né, semana passada, se quiser dar uma olhada no vídeo de semana passada, tá aqui também no canal aqui. Semana passada, sobre o que eu falei? Vou lembrar, sobre autorresponsabilidade, foi o tema de semana passada. E eu fiz um apanhado diferente, todo mundo que é coach fala sobre autorresponsabilidade e tal, mas geralmente eles falam da mesma maneira. Eu fiz um apanhado um pouco ligado para a conexão com a autoestima. Um vídeo interessante de assistir também.
para você que está aí. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Nossa, hoje está demorando para chegar as pessoas. São 20h35. Cadê as pessoas? Vamos lá. Opa! Mais uma pessoa chegou aqui. Vamos ver aqui. Esse Instagram. Opa. Bom, estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Continua, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Tudo bem. Então, né, como eu estava dizendo, eu vou começar falando aqui sobre transcender o culturoverso. Chamei de transcender o culturoverso, o universo cultural. Né? Questionar as verdades e as regras bestas. É aquela coisa, isso aqui é a primeira ideia, o primeiro pensamento sobre isso é do filósofo. Quando o filósofo diz o seguinte, questiona as verdades absolutas, tudo aquilo, questiona as coisas. Essa postura questionadora, qual é a ideia dela? O resultado dela é transcender o universo cultural, não ficar preso ao que vem no segundo tópico, que é as regras estúpidas. Eles chamam em inglês de rules, bullshit rules. Aqui eu gostei a ideia de balela regras. São regras que alguém disse que a gente tem que seguir e que são regras que não são absolutas, não são verdades absolutas, nem regras absolutas, mas são relativas. E não tem que ser verdade, você não precisa aceitar aquilo. Tive um cliente que, eu tratei dele recentemente, a gente conversou e ele veio para mim com uma verdade para ele assim, homem não chora. Aí a primeira pergunta logo, até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso ajuda, acreditar nisso ajuda você? E o que isso tem de significado para você? Aí por essa ideia de transcender, peraí, eu fico preso nisso, será que você tem emoção? Eu vou negar as minhas... Aí cai um problema na autoestima e a pessoa nem percebe, porque ela aceitou aquela regra. Eu devo sentir vergonha se eu chorar. E todo mundo tem a possibilidade de passar por isso. Se a gente não olha aquele sentimento e não sabe, a gente não lida bem com ele, primeiro que não tem controle, não funciona direito. Segundo, que além de ter controle, a gente mesmo se julga mal. Opa, entrou mais uma. Tudo bem, Fátima? Fátima, seja bem-vinda. Obrigado aí pelo prestígio. Deixa eu dar um aceno aqui. Então, o que acontece? Ficar preso naquilo ali, ele acaba negando como é que eu vou dizer, disowning, a gente aqui diz, desmerecendo os nossos próprios sentimentos, com uma verdade dessa. E isso daí é um caminho para a gente ficar deprimido. Entendeu? Pato, tudo bem? Edilson, seja bem-vindo, meu amigo. Entendeu? Então, vocês que chegaram aqui agora, eu estava falando de transcender. Quais são os tópicos hoje? Os tópicos da Mente Extraordinária, baseada no livro O Código da Mente Extraordinária, do Vishen Lakhiani. Tá? Eu fiz um apanhado da estrutura que ele fez nesse livro. E qual é a ideia desse livro? É que ele tem uma estrutura de conceitos que tem várias áreas de psicologia positiva, desenvolvimento pessoal em geral, bem-estar e tal, e eficácia, performance, tudo no mesmo livro. Ele chamou comumente o Código da Mente Extraordinária. Eu falei que foi um protocolo, vou fazer uma live, debater, e o pessoal sempre, por favor, fica à vontade, coloca a pergunta aqui na hora que eu respondo na hora, a gente vai trocar uma ideia na hora, como se a gente estivesse presente. Essa é a vantagem da tecnologia hoje. Tá bom? Estou vendo aqui ao vivo do Instagram e ao vivo do Facebook. Vocês estão com a câmera assim, elas estão relativamente alinhadas para poder também mexer e responder todo mundo. Opa, André Luiz, seja bem-vindo, meu amigo. E o que acontece então? Os tópicos desse código, da estrutura, tem vários temas enormes sobre desenvolvimento e aqui são 7 tópicos aqui. Primeiro, transcender o universo cultural, o pessoal que já estava assistindo vai ouvir falar de novo um pouquinho, esse iníciozinho. Depois, arquitetura da consciência, ou engenharia da consciência, que é uma ideia muito legal, é onde a gente vai falar de crença, de modelo de realidade, que ele chama. Modelo de realidade, o que é isso? Sistema de crenças e tal, uma coisa derivada lá da psicologia cognitivo-comportamental. Mas, ao mesmo tempo, eu vou colocando no mesmo viés, que é de engenharia da consciência, as práticas, os hábitos da gente, que ele chama de sistemas de vida. É uma maneira interessante de a gente codificar isso, desse assunto. O que mais? Depois ele chama de dobrar a realidade, que é tudo performance. A gente desenvolver competências e habilidades e criar resultados realmente.
ele chama de dobrar a realidade, moldar a realidade do jeito que a gente quer, criar coisas, dobrar. A realidade está assim, para modificar essa realidade. E aí o que acontece com dobrar a realidade? Tem a ver com prática disciplinada e experiência do fluxo, que é um assunto que eu até falei numa live anterior. Eu sempre falo disso, que tem a ver com performance, que é de autodisciplina, né, e eficácia, e a experiência de fluxo quando se pratica, e o resultado do crescimento com a prática que a gente faz, através da prática deliberada. Que mais? Aí depois vem a visão, a questão da visão extraordinária de futuro, de olhar para o futuro e criar uma visão. Vou falar sobre isso aqui também, tá? Fala aí, Rodrigo. Lock RJ. Entendeu? Então, peraí, era a Dani, que botou Guimarães, eu não sabia se era você, Rodrigo. É a Dani está presente aí também. Ah, que legal, casal. Então, vamos lá. Visão extraordinária de futuro, quando eu falar de metas, fim, metas, meias, essas coisas todas e tal. E o outro assunto é proteger os próprios limites, é muito legal, de modo a ser imperturbável. Ele faz uma coisa que as pessoas, que como ele é indiano, ele tem um lado daquela cultura oriental. Ele é o único que fala, opa, tudo bem, Lidiane, bem-vinda, obrigado aí pelo prestígio. Então, é uma coisa que você vai ver, o próprio Tony Robbins, ele fala, tem um livro maravilhoso, mas ele não entra nesse tema. É um tema de lidar com conflito, de proteger os limites, de não se deixar ser manipulado. Isso cria, assim, não adianta eu me equilibrar se qualquer coisa chega e eu não sei me defender aquilo, não sei lidar com o meio de forma a estabelecer onde eu termino, o outro começa, e comunicar para o outro, olha só, seu limite é esse aqui. Aqui sou eu digo não e tal. E até para si mesmo, para você poder ter disciplina, você tem que saber um pouco dessa área, entendeu? E no final, que é a parte da minha especialidade, que é a parte que eu mais gosto, que tem a ver com abraçar a própria missão e o propósito de vida. Entendeu? Você vê que a estrutura dele é bem legal, isso tudo num livro só, ele criou uma coisa. Então, a live hoje o que é? Eu falei protocolo, com protocolo de ação. É claro que eu não vou... eu vou, além do que está no livro dele, em cada tópico, de formas diferentes, só debater. Entendeu? E lembra, qualquer um, galera, falou aí alguma coisa comigo, eu vou olhar aqui, vou responder, vamos procurar debater a respeito, tá bom? É o ideal dessa tecnologia aqui, a gente bater papo à vontade e trocar ideia, tá? Então vamos lá. Precedeu o universo cultural, que eu tinha até dado uma iniciada aqui, questionar suas verdades e regras, né, regras bestas, aí ele usa um termo chamado rules, que é bullshit rules. Eu gostei em português de balela ou regra, criei essa palavra aqui. Regras de balela ou regras. Qual é o problema desse universo cultural? O que acontece? Ele tem a ver, ele dita as regras de engajamento. O universo cultural em que a gente está inserido, ele dita as regras de engajamento que a gente tem na vida e nos negócios, no trabalho, essas coisas assim. Como é que a gente convive? Onde estão nossas verdades ali, né? Só que as verdades do grupo, não só as nossas aqui, eu estou falando do grupo. A gente vive num universo cultural. As pessoas que têm os valores naquele grupo, naquela nação, naquele país, está naquele universo. Certo? O universo cultural dos índios, os caras andam pelados. Mas eles, você fala, você está pelado? Não. O que é estar pelado? Pergunta pro peixe. Pô, cara, andar de bicicleta... Pergunta não, fala com ele. É maneiro pra caramba andar de bicicleta. Você não faz ideia, porque você vive molhado. O peixe falou o seguinte, bicicleta, molhado. Ele não sabe o que quer dizer molhado nem bicicleta. O universo dele, vamos dizer que o universo cultural dele está na água. Ele não sabe o que está dentro da água. Para ele aquilo é um universo. Então é difícil de enxergar, tá entendendo? E qual é a ideia, né? O problema todo são as regras que foram passadas de geração em geração pra gente, por décadas de sexo. Olha, falando aqui, falei sexo aqui, como é que é o ato falho aqui, né, de Freud. Décadas e séculos aqui. E essas regras elas tiveram aí por muito tempo. Então, aquilo é verdade, aquilo é importante, é assim que se deve viver, é assim que se deve pensar, é nisso que você deve acreditar. Essas regras, entendeu? Elas estão no universo cultural e elas são introjetadas na gente, principalmente quando a gente é pequeno. E a gente acaba vivendo naquilo, enxergando o mundo a partir delas, a gente forma o nosso modelo de realidade, que eu vou falar num tópico mais abaixo. Agora, como é que eu faço para transcender o universo cultural? Sabe por quê? Qual a importância disso? Porque se eu não transcender, eu vou introjetar essas regras e vou me limitar. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que questionar as regras estúpidas, as eu falo. Vem cá, até que ponto, né? A primeira pergunta é assim,
O quanto realmente a gente concorda com as verdades relativas desse universo cultural ali. Não tem? Tem um monte de regra, por exemplo, quando eu falei do homem não chora aqui. Falei, o homem não chora. Um cliente meu, um rapaz muito meu amigo, né? Opa, Samuca, seja bem-vindo, meu amigo. Oi, Vanessa. Obrigado aí pelo prestígio, viu? Muito prazer ver você aqui participando. Se quiser, troca uma ideia aí comigo, tá? Pode falar qualquer coisa, perguntar, debater, o que acha, vai ser a melhor coisa. A tecnologia hoje em dia é assim. É ao vivo justamente por causa disso, tá? Você que está chegando agora aí. Então, eu estava perguntando, quanto será que a gente concorda com essas verdades relativas do universo cultural? As regras da sociedade que são impostas, será que elas estão me ajudando? Essas regras, elas estão me favorecendo? Né? Vai a pergunta aqui, ó, na minha lista. O quanto será que essas regras são certas para a gente? Tem que avaliar isso, estou questionando isso. Como um filósofo, né? A ideia que o filósofo fazia originalmente, quando ele falava, vou questionar tudo, eu vou questionar as coisas e tal, o resultado é transcender o universo cultural e fugir das limitações que são estúpidas, que são desnecessárias. Tá entendendo? Quais são as verdades relativas escondidas no meu universo cultural que possivelmente eu posso não estar percebendo? Que eu posso estar introjetando e até me limitando. Agora é o seguinte, quanto que eu acredito nelas ainda? Olha só, quando eu começo a questionar, eu oriento meu foco para aquilo, meu subconsciente começa a trabalhar e começa a perceber coisas, começa a enxergar a realidade. Monique Araújo, saudações. Vamos lá. E o quanto que eu estou disposto, o quanto que você está disposto a transcender essas regras estúpidas, essas balelo-regras. É isso que é a ideia de transcender o universo cultural. Eu não preciso, sou responsável quando eu escolho aceitar uma regra que está no universo cultural. E quando eu não quero aceitar, é só assumir a responsabilidade e falar, não aceito essa regra. E para isso só que é difícil. Qual é o desafio? É fazer essas questões para eu perceber que eu estou aceitando uma regra que eu não preciso aceitar. E eu estava dando no pessoal que não tinha chegado, estava falando assim no geral, por exemplo, uma regra que o homem não chora. O homem não chora, uma regra e tal. Não, o que significa isso? Expor, não sei qual é o valor por trás. O que tem a ver? Eu não estou dizendo que tem gente que vai falar para mim, pô, mas o cara não pode demonstrar fraqueza. Não, tem um valor por trás daquilo. Tem um valor por trás daquilo dele. Não estou dizendo que todo mundo precisa ter, não. Seria importante para ele falar, não, eu quero ter uma postura de força, isso é importante para mim. Não tem problema nenhum nisso. Agora, de passar disso para eu não posso chorar nunca, entendeu? Não, eu tenho que ser importante para mim demonstrar uma seriedade, um controle emocional e tal. Então, como é que eu faço para proceder isso? Porque as emoções, elas estão ali. Se eu simplesmente aceito isso como regra, eu engulo. Não posso chorar nunca. Eu vou ter que ser uma pedra de gelo e tal. Aí as pessoas ficam deprimidas, ansiosas, ficam com problemas, ter que tomar remédio, não passam mal, ficam doentes. Entendeu? E pior de tudo, às vezes choram descontroladamente na hora errada porque descompensam. E tudo por causa daquela regra ali, tá entendendo? É uma regra imposta. Peraí, até que ponto? Peraí, eu faço... Né? O que é importante para mim de fato? Aí o cara vai lá e pensa, pô, não, o importante para mim de fato é esse valor. E eu não sabia desse valor. Se eu questionar, eu posso descobrir esse valor. E é nessa hora que a gente transcende nosso universo cultural. A gente escapa daquela regra que prende, entende o que é importante pra gente, faz o que é importante de fato, entendeu? Considerando esse caso aqui, entendeu? Considerando o que é importante para esse cara que eu tô falando, não chorar. Não chorar, não. Não, a importância que ele dá é de transmitir, projetar força e segurança emocional, equilíbrio emocional. Tá entendendo? Olha como é que a gente se estende para fora disso aí. Tá entendendo? O que mais? Um exemplo diferente aqui de regra aqui. Né? Tem as regras mais polêmicas, né? Essa daí é uma regra que, pô, pessoal, né, é uma regra machista, por exemplo. Né? O cara não pode chorar, não sei o quê. Não precisa entrar numa polêmica tão forte. Mas tem muita regra cultural. Deixa eu dar um exemplo aqui. Poxa, você vai arrumar um emprego em um lugar, você quer trabalhar num determinado segmento, e alguém chega e diz o seguinte, se você não fez uma faculdade pública, você não pode trabalhar lá.
Aí o cara se introjeta essa regra. Eu não fiz faculdade pública. Só posso ir trabalhar, só posso trabalhar para aquela empresa se eu fizer faculdade pública. Se eu não fizer, eu não vou ter sucesso. Aí o cara acaba desistindo, se ele aceita essa regra. Agora, se ele for por um outro caminho e falar o seguinte, pô, ele pode ultrapassar a incompetência qualquer um estudando. Regra de que homem não pode ter cabelo grande. Por exemplo, ele falou aqui, essa daí é uma regra interessante, entendeu? O homem não pode ter cabelo grande. O universo cultural pode ditar isso, e a pessoa cabe a cada pessoa a questionar isso. Não é responsabilidade dela. A regra não é imposta, você pode questionar. Ele fala, não faz sentido nenhum, não preciso acreditar nisso. É claro que se você for para uma sociedade fundamentalista daquela, começa a ficar complicado, né? Você vê que, por exemplo, até o Estado pode até forçar uma coisa. Mas se não tiver ninguém te forçando, mesmo se tiver alguém te forçando, aliás, dá para você dizer, eu não aceito, eu posso me conformar no comportamento para não ser preso, para não morrer, sei lá, mas eu não preciso acreditar naquilo e introjetar aquilo como meu modelo de realidade, enxergar aquilo como verdade, certo? Eu estava contando aqui do emprego, né? O cara vai arrumar um emprego e fala, precisa da faculdade. Peraí, mas até que ponto isso é verdade? Será que ele não tem uma opção de quais as opções que ele tem para realmente mostrar e se desenvolver e ser extremamente competente? Imagina um currículo de um cara que sabe fazer tudo. As pessoas que elas dão trabalho e procuram um trabalho por causa, né? O empregador, né? Pela a capacidade que a pessoa tem de ajudar ele, de cumprir com a tarefa. O fato da pessoa ter feito faculdade pública não quer dizer que ele é competente. E tem outras maneiras de provar isso. Mas se o cara acreditar nessa verdade do culturoverso, universo cultural, ele nem desiste daquela profissão, sai daquilo, não faz nada. Né? Vamos lá, vou passar o tópico, senão eu fico, né? Você transcendeu o culturoverso. Aí eu fiz as perguntas que realmente será que a gente concorda com essas verdades relativas? O quanto será que elas são certas para nós? Né? O que seu culturoverso, seu universo cultural ensinou para você? O que mais? O quanto você ainda quer acreditar nessas regras? E o quanto você está disposto ou disposta a transcender essas regras. Tudo bem? Opa, Lidiane, tudo bem? Oi. Vamos lá. Questione as balelo-regras, como eu estava dizendo aqui, né? Se uma regra não está te servindo, você pode mudar ela. Então, só que para mudar, você tem que perceber ela. Para isso é o seguinte. Elas estão me servindo? Sim ou não? Não. O quanto elas estão me limitando? Putz, olha só o efeito ruim. Qual é a opção que eu tenho de trocar isso? O que eu preciso? O que eu quero acreditar? O que eu preciso? Posso abandonar ela e acreditar em uma outra coisa? Posso. Em quê? Quais opções? Em que eu vou acreditar? Assim que você toma consciência, você assume responsabilidade e aí a coisa muda. E é no estalo de dedo. Não precisa treinar para isso, não. Quando a gente fala de crença, modelo de realidade, aqui, é assim. Não precisa de treinamento. É só uma questão de mudar a crença. Você está eliminando uma limitação sua. Tá bom? Então vamos lá. Próximo tópico aqui é a arquitetura ou engenharia da consciência. Eu adoro esse termo, ele usou uns termos maravilhosos, o Vishen Lakhiani. Engenharia da consciência tem dois assuntos. Os modelos de realidade, onde está o nosso sistema de crenças e convicções, e o outro são os sistemas de vida, é onde estão as práticas e os hábitos que a gente tem. É onde a gente desenvolve nossas habilidades e competências e nossa conduta em geral. Tudo certo? Então, engenharia da consciência, modelo de realidade, sistemas de vida. Tá? Esses são os tópicos de agora. A primeira coisa que eu vou falar sobre isso é o que é o protocolo. O sistema de vida, não acho do sistema de vida, eu vou falar do modelo. Né? O que acontece? A engenharia da consciência é um método poderoso para a gente hackear os hábitos e as crenças que a gente tem. Isso é importante. Se eu quero fazer uma modificação na minha vida, eu quero ir numa certa direção, né? O que eu vou fazer? Eu posso dissecar e categorizar a minha vida, né, como a gente opera, sabe, um rol de crenças. Como é que eu vou dizer isso? Quero dizer assim, a crença é tão poderosa que se eu acredito que o meu trabalho é difícil, né, eu acredito, é difícil. Então, você está dizendo para a tua cabeça que, olha, não se anima a fazer nada porque é difícil.
Então você vai tender a se proteger. Isso é muito difícil, eu não quero passar vergonha nem dificuldade, então eu vou permanecer sem modificar nada. Entendeu? Emocionalmente significa que você vai ficar desmotivado. Porque é difícil. É tão importante você mudar a palavra para desafio. Se você disser assim, isso é um desafio, já muda tudo. Entendeu? Uma dica de PNL, inclusive. Se usar a palavra certa, o significado daquilo tende a mudar. Minha cabeça começa a entender como uma coisa estimulante, não uma coisa limitante. Né? Então, quer dizer, se eu acredito que o meu trabalho é difícil, olha o problema. Então, ele vai ser difícil, vai tender a ser cada vez mais difícil para mim, que eu vou tender a enxergar aquilo como difícil. Eu vou encontrar motivos para justificar que aquilo é difícil. Meu cérebro vai racionalizar para me colocar para me proteger. Proteger o meu ego, meu senso de quem eu sou. Entendeu? E a gente mora num universo cultural que ele é muito baseado em vergonha e culpa, que é uma herança que a gente tem da uma cultura cristã, né, de uma cultura cristã, católica e tal. Culpa é uma palavra que vem de lá, de dentro. Entendeu? E vergonha também. Então é o seguinte, a gente vai se proteger, porque o que é a vergonha? Né? Basicamente, uma maneira bem simples. A vergonha é quando, desde lá de criança, você é acostumado a falar o seguinte, olha, pense mal de você mesmo. Entendeu? Julgue a si mesmo como alguém sem valor e que merece menos de respeito. Sinta vergonha de si mesmo. Entendeu? Isso quer dizer o seguinte, literalmente adoeça a sua autoestima. Tá? Adoeça a sua autoestima e tal. Sinta vergonha, é isso. Estou com vergonha. E aí me impeço. Olha o problema. Quando eu faço isso automaticamente, porque lá desde a criança, quando a gente é criança, isso acontece automaticamente, a tendência é não quero passar por essa experiência. O que eu faço? Eu vou me proteger. O que é proteger? É a tal da zona de conforto que eu gosto de chamar de quarto do pânico. Eu falei isso no outro. Tudo bem, Guarani? Seja bem-vindo. Eu gosto de chamar de quarto do pânico porque se você olhar por essa perspectiva, é justificado, faz sentido. Eu não quero passar pela experiência de passar vergonha e ter que sentir mal de mim mesmo se eu falhar. Então é melhor não fazer nada. Então eu começo a procrastinar, eu começo a dar a desculpa de que eu quero que seja perfeito antes de começar, e é o perfeccionismo by the book, né? O texto, né? A definição básica de perfeccionismo real, que ninguém sabe, pessoas acham que é excelência, se confundem. Né? O que mais? E quando eu estou falando aqui, para voltar aqui para o tema, modelo de realidade, engenharia de consciência, estou falando de modelo de realidade, de crença de como que eu enxergo a realidade. Olha o problema de eu enxergar a coisa como difícil. Eu quero acreditar no quê? Eu quero acreditar que a coisa é fácil. Eu quero acreditar que a coisa é possível. Eu quero acreditar que vai dar certo. Isso é uma crença que vai me colocar para frente. Eu não sei como que eu vou fazer, mas eu acredito que vai dar certo. Eu acredito em mim mesmo. Aí eu estou fazendo o contrário de sentir vergonha. Eu acredito em mim. Vai dar certo. Se der errado, eu vou lá e conserto. Quando ficar certo, tá bom. Aí eu entro no protocolo, que é onde eu queria chegar aqui. Qual é o protocolo? Né? Bom, primeiro eu vou ter que chegar, antes de falar disso, né, eu vou ter que chegar perto de pessoas de contágio. Né? Eu vou ter que chegar perto de pessoas que acham o trabalho fácil. Eu não tenho uma referência de como ver a realidade de uma forma mais prática. Por exemplo, a pessoa que tem uma família de juízes, tem muitos juízes na família. É muito provável que se ela quiser ser juiz, ela vai passar. Ah, mas pode... Por quê? Porque tem condições, porque o juiz ganha bem. Não. É porque as pessoas estudaram para aquilo e aquilo ali faz parte do modelo de realidade dela. Então ela acredita que é possível e aquilo é normal, estudar aquela quantidade de horas, fazer aqueles protocolos e procurar elas. Ela está perto daquelas pessoas. Então qual é o segredo? Se eu estou no trabalho e acho o trabalho difícil, eu quero ficar perto de uma pessoa que acha o trabalho fácil. Faz sentido. Eu vou começar a ver o mundo como é que ela vê. Eu vou começar a observar como é que ela vê o mundo. E eu começo a testar no meu olho. Essa é a ideia. Aí vem o protocolo que eu falei. Eu observo várias pessoas e eu tenho contágio com pessoas que enxergam as coisas fáceis, conseguem fazer o que eu quero conseguir fazer, aprender o que eu quero aprender, tem eficácia que eu quero ter. São como eu quero ser, digamos assim, mais. Então, eu começo a testar os modelos de realidade delas, começo a ser influenciado por isso, e a testar os sistemas de vida delas, as práticas e hábitos. E vejo que se dá certo para mim, se eu me adapto ou não. Eu posso não me adaptar e falar, não gostei. Aí eu testo outra coisa com outra pessoa. E nisso eu vou me edificando, vou me construindo. É uma sensação muito boa, tipo assim, você nunca vai estar entediado. Essa é a ideia. Sua vida sempre tem uma perspectiva de arte, de melhoria, né? Essa é a ideia. Melhor de todas, digamos assim. E então,
Eu pego um modelo de realidade, pego um sistema de vida, testo. Funcionou? Mantenho. Não funcionou? Eu mudo. E se eu tiver algum sistema de vida meu ou modelo de realidade que não esteja funcionando, o que eu faço? Questiono e atualizo. Esse é o protocolo, que é o título dessa live de hoje, né? O protocolo da mente extraordinária. Se você pegar, depois eu vou colocar por escrito, lembra, no YouTube lá, se você não estiver podendo anotar agora, depois você dá uma olhada lá, copia, dá uma olhadinha, tá bom? E, na verdade, não tem nada demais, não. Acho que a pessoa que está ouvindo aí já está... Pô, faz sentido, pô. Pega o mudo e tal. O problema é que eu esqueço de pensar assim na hora importante, né? Então, essa é a ideia. Né? Agora, como é que eu reescrevo os meus modelos de realidade? Esse que é o problema, né? Esse sistema de crenças entranhado na gente, desde que, ele é entranhado na gente desde que a gente é criança. O sistema de crenças, como eu disse. Né? Muitas dessas crenças são enfraquecedoras, como eu disse, né? E mantém a gente travado em maneira de ver o mundo, que são medíocres, sofridas e problemáticas. Né? O que eu quero para você, que eu vou te propor, é a questão fundamental. Pensa bem nos seus modelos de realidade, naqueles que você tem seguido. Eles estão servindo ou estão te limitando? Marca esse ponto aí, tá bom? Os meus modelos de realidade, tudo que eu acredito e vejo, o que está me limitando e o que está me ajudando. Tem muita coisa te ajudando também, você vai reconhecer isso. Motivo para ser grato. Legal. Agora, o que está te limitando? Tem alguma mudança? Quais as mudanças que você pode empreender? Falar, não quero acreditar nisso, isso aqui não está me servindo. Eu não preciso manter isso, sustentar isso. Tudo bem? E é importante, né? Saber, né? Vou falar aqui a historinha da vaquinha. Engraçado que essa historinha é de um filósofo, né? Eu não lembro o nome dele, gente. Sei que a primeira vez que eu ouvi foi no Método CIS, método do Paulo Vieira, diretor da FEBRACIS, da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, onde eu fiz toda a minha formação como Master Coach. E ele ouviu ele falando a primeira vez, mas isso é de um filósofo, né? Os dois, como é que são dele? São dois monges, o mestre e o discípulo. Sempre tem um monge, um mestre e um discípulo nessas histórias. Eles estão andando, né, caminhando durante dias e tal, né, uma época antiga que não tinha estrada, trilha e tal, viajando de um lado para o outro. Aí eles estavam cansados, estava escurecendo, chovendo. Aí eles vão chegando perto de uma casinha muito pobre. Tá? Aí eles chegam lá, são recebidos, né, e as pessoas servem um leite para eles fresco. Pessoas muito pobres, assim, uma família, né, com esposa e dois filhos. E fala assim, caramba, vocês não estão vivendo aqui e tal. Eu falei, a gente é muito pobre e tal. A gente pelo menos tem uma vaquinha que a gente é muito grato por ela. Ela dá bastante leite. A gente usa o leite que tem, entendeu? Vende aí um pouquinho e dá para viver. Né? O que aconteceu? Né? O mestre olhou aquilo ali, olhou para o discípulo e tal. No dia seguinte eles acordaram cedo, estava sol, né? E o mestre chegou para o discípulo, empurra a vaquinha da ribanceira. Como assim? Mestre, vai matar o sustento das pessoas? Empurra. Aí, morreu a vaquinha, né? E aí eles foram embora. Anos depois, o discípulo ficou com aquela culpa, sabe, durante o tempo, e quis voltar lá e falar, cara, vou levar um dinheiro para eles comprar, melhorar a vida deles, que agora. Quando ele chegou lá, a casa estava arrumada, tinha um jardim bonito, tinha até criados andando pelo negócio, cavalo, carruagem, chegando né, na carroça com caravana de logística, né, para levar mantimento, uma plantação grande ali. Aí, o que aconteceu aqui? Cadê o fulano de tal? É fulano, né? O casal lá, os filhos. Eles estão ali dentro e tal. Aí, oi, monstro, tudo bem? Pô, sabe que, caramba, no dia seguinte vocês foram embora, a vaquinha tropeçou aí, acho que sofreu um acidente e morreu, caiu da ribanceira. Aí a gente se mexeu, começou a plantar, começou a cuidar da casa, porque a gente tinha que se virar. E aí a gente começou a prosperar. A gente estava muito dependente da vaquinha. Essa historinha termina assim, do filósofo, né? E aqui o questionamento final é, vem cá, qual é a sua vaquinha? No que você está se prendendo e ficando na zona de conforto, ali, dependente, ao invés de realmente melhorar a sua vida e aproveitar todas as oportunidades? Entendeu? Está no Paulo Vieira da primeira vez, eu assisti um seriado chamado Merli, de um professor de filosofia, interessante, um seriado de espanhol, não é espanhol, né? Catalão, o pessoal briga comigo em espanhol. Um seriado lá da Catalunha,
E ele dá uma aula de filosofia, ele conta essa história para os alunos e fala, pô, essa história a gente conta, as pessoas tomam decisões importantes. Entendeu? E tem a ver com isso, né? Sobre os modelos, no que a gente acredita, a gente tem esse esforço para fazer, porque é muito confortável ficar naquele modelo que ele foi introjetado na gente, foi dito, disseram para a gente acreditar naquilo, entendeu? E a cultura toda aprova a gente, então a gente fica no conforto de se sentir aprovado, não sentir o medo de enfrentar e falar, não concordo. Azar da cultura. Eu escolho o que é importante para mim, eu vou ser autotélico, vou definir os meus próprios, entendeu? Meus próprios propósitos e meus próprios valores, que eu sou responsável, eu vou, entendeu? Eu estou aqui para isso, eu tenho o direito de existir. Essa é a ideia. Essa é a coisa. Então vamos lá. Atualizar os sistemas de vida, então. Eu falei aqui de verdade. Essa parte de crença é interessante, né? Mais impactante. A parte do sistema de vida, eu falo, né? Lembra que sistema de vida é hábito e prática em geral, né? São as práticas diárias para a gente seguir com o dia a dia. Inclui tudo, desde comer, dormir, trabalhar, fazer amor. Novos sistemas desses, eles são descobertos o tempo todo. Só que, assim, você não vai ver isso na escola. Em nenhum lugar que você for, no sistema formal de educação, ninguém vai te ensinar isso. Não é assim. A gente tem que ficar perto das pessoas que realmente vão colocar. Né? Tem algum que a gente se interesse, que acha que vai funcionar com a gente, tem que testar, como eu disse, naquele protocolo. Né? Entendeu? E a questão é a seguinte, olha, você pode, né? Antes de eu falar que você pode, na maioria simplesmente, olha só, a maioria de nós aprende, ama, trabalha, pratica espiritualidade, exerce modelos de paternidade, olha só, que não são eficazes ou até mesmo danosos. A gente faz coisas, os nossos avós fizeram coisas que eles acreditaram que é verdade com nossos pais, eles fizeram com a gente, e se a gente não prestar atenção, a gente vai fazer com nossos filhos. E de geração em geração, pode estar sendo feita uma coisa que é danosa para a autoestima, para a saúde emocional da gente. Isso é muito comum. Entendeu? Se não tivesse isso, não tinha, né, 99% dos casos que vão para os divãs de psicologia não iam acontecer, coitado dos psicólogos, né? Não, brincadeira. Mas realmente tem muito problema que se perpetua nessa ideia, não é? Eu ia dizer alguma coisa aqui. Trabalha, como é que é? Pratica modelo de paternidade. Por exemplo, se você que está aí, ou você já fez isso, se você é pai e mãe, ou você já ouviu isso do seu pai e da sua mãe. Que é que chega assim, eu fui criada, minha mãe fazia isso comigo e eu me dei bem. Por exemplo, né, tem um nutricionista aqui, minha noiva está assistindo, a Monique Araújo, né, coach de emagrecimento, esse pessoal precisa de ajuda. O que acontece? Não pode dar açúcar doce para criança de até 2 anos. Não pode. Ponto. Ela não tem paladar para isso, você destrói o paladar dela, inclusive, e você pode criar uma pessoa obesa com aquilo ali. Você faz mal para ela. Você não está dando prazer a ela, você está prejudicando seriamente. Aí vem a mãe e diz o seguinte, olha só, eu dei doce para você, né, para a filha que é nutricionista, por exemplo, acho que a minha noiva deve ter ouvido isso da mãe dela, entendeu? Ou você, né, chega assim, uma mãe chega para a filha e fala, não, eu dei a vida inteira, eu tenho que dar para a criança, porque na cabeça dela tem que dar doce para a criança, é maldade não dar para a criança. E ela acredita que é verdade naquilo. Olha o problema do culturoverso e olha o modelo de realidade dela. Olha só que interessante. Né? E a gente tem que dizer não, mas a gente vai chegar a isso no próximo tópico. Né? Então, a gente pode atualizar nosso sistema de vida. Você pode atualizar seu sistema de vida. Né? E encontrar novos outros e testar, como eu estava dizendo. Testar sistemas é uma coisa que levou a mim a melhor circunstância da minha vida. Entendeu? Em termos de cabeça, de emoção, entendeu? De eficácia, de resultados na minha vida. Opa! Maurício, fala aí, meu amigo. Quanto tempo, meu camarada? Seja bem-vindo, obrigado pelo prestígio. Entendeu? E o que acontece? Testar sistema, então, levou a melhor circunstância da minha vida, entendeu? E a encontrar, né, uma coisa para fazer, um tipo de trabalho com um propósito de realização. A ideia de testar, não tem como, a gente vai sempre ir para o caminho do que a gente sonha e do estilo de vida que a gente sempre quis. E a sensação de estar indo nessa direção, porque a gente muda o que a gente quer, fica mais complexo, mais sofisticado, é o que faz maior diferença. A gente vai o tempo todo construindo o conceito que a gente tem de próprio propósito. O propósito é uma coisa que a gente descobre que está ali no mundo. A gente meio que constrói essa ideia.
e ela vai ficando, é como esculpi-la na pedra bruta. Tudo bem? Mas eu não quero falar de propósito ainda, esse é o último tópico. Entendeu? O que eu queria dizer é que, assim, cara, isso é normal, você vai falhar quando você tentar, na primeira tentativa, quando você tentar construir um hábito novo. Você vai falhar. Só que vai falhar só na primeira tentativa. Se você te mantiver forte, o que vai acontecer? Você vai conseguir assumir aquele hábito, aquele sistema de vida para você. Você vai conseguir, entendeu? Com aquele esforço de, vou falhar, é ruim, é desconfortável, mas se você se manter firme, eu te garanto que o esforço vai valer a pena. Tá bom? Agora eu vou para o tópico seguinte, que é dobrar a realidade. Dobre a realidade. Qual é a ideia do dobre a realidade? Aqui. Peraí que eu perdi o meu ponto da pauta. Onde é que está meu ponto da pauta? Peraí. Assim que é ao vivo, né? Ao vivo você perdeu o ponto da pauta. E agora? Tá aqui. Dobre a realidade. Isso aqui é o que é a ligação que tem com aquela experiência autotérica do fluxo, né? A experiência autotérica do fluxo. Falei na outra live lá. Como é que funciona isso? O que é isso aqui? Né? Existe um estado de vida ótimo em que tudo parece se encaixar. A sorte parece ser algo que você consegue controlar. Tudo começa a vergir na sua direção e acontecer. Né? Eu conheci muitas pessoas extraordinárias que parecem estar existindo nesse estado. Tem gente milionária, multimilionária, gente perto, assim, olhando, falando, caramba, coisa flui para essa pessoa muito fácil, ela está sempre feliz, está sempre empolgada, entusiasmo nisso. Né? Parece que a gente contrata coach. Né? Se você quer um coach, ele quer que você se sinta entusiasmado. Se você está se sentindo entusiasmado, então o negócio está funcionando. Tá bom? O que mais? Esse fenômeno, né, como é que ele funciona, essa ideia do entusiasmo, né, de ter uma postura assim, de estar baseado naquela ideia de eu definir meus propósitos e tal, e viver essa circunstância. Eu crio esse contexto de que parece que as coisas vêm na minha direção. As pessoas estão sempre me ajudando, criando, entendeu? Estão me proporcionando experiências maravilhosas e oportunidades maravilhosas. Eu estou criando valor, trabalhando no meu propósito, me sentindo empolgado o tempo todo. Imagina, as coisas acontecendo e fluindo. Qual é a ideia? O que está por trás? Né? O que explica esse fenômeno? Essa é a frase que eu procurei aqui na minha pauta. O que explica esse fenômeno? É a gente ter grandes metas, olhar lá para 3 anos, não precisa mais do que isso não. Nenhum, 3 anos. O que eu quero construir na minha vida daqui a 3 anos? A meta vai ser grande o suficiente. Para você que tem mais de 20. Entendeu? Mais de 18 tá bom, 20 é a ideia. 3 anos para frente. O que vai acontecer? Tenha grandes metas, mas não amarre a sua felicidade às suas metas. Tá? Isso aí está lá na Psicologia Positiva. O jeito Harvard de ser feliz, capítulo 1. Né? O capítulo 2, sei lá, o primeiro tópico deles. Seja feliz antes. Quer dizer o seguinte, eu vou ter essa meta de 3 anos, mas a minha felicidade não está atrelada a eu conseguir essa meta. Está atrelada à ideia de eu trabalhar, né, em exercitar o controle, exercitar o que eu posso fazer todos os dias para ir na direção dela. Ela está ali para me inspirar, para me puxar para uma direção que eu escolhi. Isso que é o importante. Isso faz a vida ter significado. E o significado é o que eu dei, porque fui eu que botei aquela meta lá. Eu que escolhi. Eu que estou me tornando a pessoa que eu preciso ser para conseguir aquilo. Eu que vou estudar, trabalhar, produzir, criar, fazer, viver. Ir atrás. E eu não estou preocupado, lembra disso? Eu não estou preocupado com chegar lá para que eu seja feliz. Não. Eu estou grato pela ideia de ter tido essa ideia de ir nessa direção e estou aproveitando cada momento de criar cada pequeno pedaço, cada crescimento que eu estou na direção. É isso que faz toda a diferença. Tudo bem? Isso é a ideia de dobrar a realidade, como é que ela funciona. Porque aí eu consigo sustentar uma prática deliberada, uma disciplina, uma autodisciplina. Prática deliberada, ela é desconfortável em si. Mas se eu tenho essa ideia, essa maneira de ver a realidade, eu não fico esperando e sofrendo. Eu fico brincando, correndo, como se eu tivesse uma aventura, um jogo. Para aquele desconforto que eu estou ali de tentar fazer o que eu ainda não consigo. Aparecida Merci, seja bem-vinda. Estou tentando aquilo, estou indo atrás daquilo. E aí eu estou aproveitando aquele momento. E quanto mais eu pratico nessa prática deliberada e vou começando a ver o meu crescimento, ter um feedback imediato e tal,
aumenta as chances e o tempo, né, em que eu tenho uma experiência que chama experiência de fluxo, que é a experiência autotélica, em que, né, que a vida ela se justifica no presente, quando há uma atividade que a gente faz, ela é intrinsecamente recompensadora. Não é comer uma comida gostosa, fazer sexo, entendeu? Ou usar uma droga, não é isso. Isso daí é um caminho hedonista, não tem nada a ver com o fluxo. O fluxo tem a ver com a gente fazer uma atividade que tem significado para a gente, que está levando ao nosso propósito, a gente se sente que está se desenvolvendo e indo na direção do que a gente quer, então a gente tem um controle sobre a realidade. A gente sente que está aumentando cada vez mais o controle da realidade. A gente nunca vai deter o controle da realidade, mas a gente pode exercitar o controle. E a ideia de exercitar esse controle é isso, eu definir onde eu quero chegar naquela meta de 3 anos que eu te falei, né? E eu estou trabalhando nela aqui agora. Olha a sensação que eu tenho de paixão de que eu estou fazendo aqui agora. E quanto mais eu estou naquele desconforto, acreditando, vai ser difícil no início e tal. Pô, correr 10 km na esteira de primeira não dá, mas dá para correr 1 km, foi muito cansativo e tal. Mas eu fui porque, pô, cara, que maneiro. E aos poucos eu vou crescendo. Caramba, já estou correndo 3, mês passado eu vou correndo 1. Caramba, eu tô melhorando. Daqui a pouco a gente tá assim, nossa, eu tô vendo que eu tô crescendo mais. Eu não aguento, eu não ficar sem essa sensação de que eu controlo o quanto o meu crescimento e estar indo na direção que eu quero. Isso é a experiência autotélica. Isso tem a ver com essa disciplina aqui não disciplina que eu tô falando, mas com dobrar a realidade. É assim que eu crio os meus resultados, com essa paixão no hoje, não no amanhã. Então, qual é o centro? Entendeu? Ser feliz hoje. Lidar com a experiência do que eu estou fazendo, buscando essa experiência autotélica, esse fluxo. Entendeu? Justificar a vida no presente, não lá no futuro. Como é que eu justifico no presente? Que a minha prática ali, o meu fazer, o meu trabalho, que eu escolhi, que tem significado para mim, ele tem ele é intrinsecamente recompensador. Tá? E eu vou agora, então, para falar da disciplina de contentamento. O Vincent Lacan, ele fala isso em inglês, bliss, disciplina do bliss, né? Bliss, alegria e tal, e disciplina. Ele falou disciplina. Em português, eu botei alegridisciplina, que é a mesma ideia que ele deu, alegridisciplina. Uma palavra assim, inventada para a ideia de disciplina de contentamento. Né? O Neo traduzido, inclusive, botou esse termo, disciplina de contentamento. Como é que eu faço, então? O que está na base disso? São aquelas coisas simples. Né? Me diz quais são os meus hábitos e práticas, sistema de vida. Né? É um sistema de vida que eu tenho, que eu me preocupo com o meu bem-estar emocional. As pessoas simplesmente vivem e não se preocupam com isso. Ela vai malhar na academia, vai se alimentar bem, mas ela não se preocupa que tenha hábitos e práticas para fazer com isso. E quando fala isso, a pessoa pensa, já sei, ele vai mandar eu meditar. Meditar é legal, sim. É uma das possibilidades. Entendeu? E correr também, fazer atividade aeróbica, também tem esse efeito. Apesar de ele ter efeito tanto no físico, quanto no físico, nas taxas que você tem, no corpo físico que você quer ter, né? Mas também tem efeito na sua cabeça. Entendeu? Na fisiologia cerebral, você vai se sentir melhor. Mas agora, eu não vou falar dessas coisas não, estou falando de coisas mais diretas, mas que são gratidão. Olha só, parece que não quero soar transcendental, mas é importante. Gratidão, perdão e generosidade. Gratidão é uma coisa engraçada. Né? A parte que é mais polêmica dela é que a gente não consegue sentir medo daquilo que a gente é grato. Você se sente grato por. Então, quer dizer, se eu olhar e perguntar, peraí, o que isso aqui pode trazer de benefício para mim? Eu consigo ser grato. Entendeu? Eu não consigo sentir raiva daquilo que eu sou grato e nem medo. A minha emoção de gratidão é uma emoção positiva. Ela anula as outras todas. E eu preciso disso para um perdão bem feito. É uma capacidade, que é a ideia de prática. Olha só, estou falando de praticar uma disciplina de gratidão. Como assim? Eu procurar na realidade motivos para ser grato. Entendeu? Então, um exercício simples seria, escreve aí 50 motivos. Eu que eu sou grato. Eu sou grato por isso, isso e isso. Febracis faz isso. O exercício pontual escrito 50 vezes ou 40 motivos. Você lê todos os dias e fala, eu sou grato por tal. Toda semana você renova. Isso é interessante. Você está treinando a tua cabeça a enxergar na realidade motivos pelo qual você é grato. Você está enxergando oportunidades para ação, oportunidades para, né, ao invés de se lamentar, oportunidade para ser feliz. Você começa a ficar craque nisso. Você entra num efeito. Entendeu? E aí, o que acontece quando tem essa capacidade muito bem desenvolvida? Porque se eu estou treinando, praticando, não lembra que é uma prática, um sistema de vida? O que isso me torna capaz de?
sem que eu pense. Meu piloto automático putz, o que é essa possibilidade? Eu tô sempre me sentindo feliz e não sei por quê. Porque eu tô sempre olhando, tô vendo o motivo pelo qual eu tenho que ser grato. Se eu tô treinando isso. Olha só, como é que a alegria é uma coisa de disciplina. A gratidão explica por que a alegria é uma disciplina. Porque eu consigo olhar para a realidade e parar de reclamar. Ao invés de reclamar, eu tô vendo motivos pelo qual eu ser grato. Nossa, deixa eu olhar aqui agora em volta e encontrar motivo pelo qual eu ser grato. Deixa eu pensar na minha vida e encontrar motivo pelo qual eu vou ser grato. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Caiu aqui do meu tripé. Caiu aqui, ó. Que engraçado, primeira vez que isso acontece. Deixa eu colocar no lugar aqui, na galerinha. Entendeu? Vou colocar meu tripé aqui. Todo mundo tá aqui? Tá todo mundo vivo? Todo mundo vivo aí? Todo mundo caiu mesmo. Coitado. Já passou, você esquece tanta caixinha do telefone mesmo? Entendeu? Motivos para ser grato. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. O que eu treino com isso? Não tem a ver com, que bonitinho, gratidão, que bonitinho. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a minha capacidade que eu tenho de ser feliz, pô. De enxergar por que eu estou nesse momento aqui, por que isso é tão maneiro. Olha só quanta coisa boa está acontecendo na minha vida. Deixa eu ver isso o tempo todo. E eu acabo fazendo isso automaticamente, sem perceber, se eu treinar isso. Por isso que é uma disciplina de contentamento. Fazer isso sem perceber, se eu estou parado, de repente, nossa, estou me sentindo tão bem, tão feliz. Não sei porquê. O teu subconsciente está lá, num efeito, né, chama de efeito Tetris. Então, uma coisa que acontece assim. Cara, tua cabeça está fazendo isso o tempo todo. Isso é maravilhoso, imagina isso. Fora a tua competência de encontrar solução para as coisas. Entendeu? Essa é a ideia. O motivo pelos quais vai dar certo. Quando a gente sabe ser grato, sabe encontrar motivos para ser feliz, a gente também sabe encontrar soluções. A gente começa a tender a focar, a ser assertivo, a focar sempre naquilo que é a solução, não no problema. Não é? Eu falei só de gratidão, ainda tem o perdão e a generosidade. Olha só. O perdão é o seguinte, é interessante, porque ele vem em número 2 aqui, né? Porque eu preciso de um pouco dessa competência de gratidão para poder perdoar. Falo perdão, parece uma coisa religiosa e tal. O pessoal religioso realmente vai um pouco nessa... Trabalha até isso, não independente da religião. Mas é uma coisa na cabeça. Eu tenho que enxergar uma experiência negativa, alguma coisa que alguém fez comigo. Entendeu? Duas coisas para eu saber perdoar. Tem um caminho para isso. Qual é o caminho? Primeiro, o que eu aprendi com essa situação para eu não viver mais com isso de novo? Então, toda experiência negativa eu posso enxergar isso. Isso aí é o nível 2, nível de excelência da gratidão lá. Eu consigo enxergar numa experiência negativa um motivo pelo qual ser grato. Putz, eu esqueci, né? Outro dia eu fui comprar um negócio lá, uma peça, um eletrodoméstico, e eu fui trocá-lo. Esqueci de levar o papel para trocar. E aí? O que eu vou fazer? Entendeu? Cheguei lá, putz, tive uma experiência negativa, vim aqui à toa, vou ter que voltar. Mas eu parava a pensar, putz, agora eu pensei, caramba, eu aprendi aqui, o que eu faço para não aconteça isso de novo, em situação alguma? Onde que eu falhei? Putz, eu acabei de me tocar que se eu checar tudo antes, fizer uma checklist, botar ali e tal, botar na minha agenda, tem várias possibilidades. Se eu fizesse aqui, essas soluções que vêm na minha cabeça aqui agora, eu jamais dou esse mole de novo. Eu aprendi isso é bom. Poderia ter sido uma coisa pior depois. Então, não vou ser mais negligente em coisas que talvez sejam muito mais importantes do que isso. Olha aí uma coisa positiva. Eu fui capaz de enxergar isso? Legal. Primeiro lado do perdão. Então, se alguém fez alguma coisa de mal, eu posso pensar assim, se ela me levou a aprender a não dar mole, podia ser pior. A saber me defender disso, esperar e saber como lidar com essa situação. No mínimo, entendeu? E tem muito mais do que isso, depende do contexto. Eu posso aprender outras coisas ali. E o outro lado qual é? É quando eu me coloco do lado, pela alteridade, eu me coloco no lugar da pessoa e falo e penso assim, caramba, o que será que essa pessoa, entendeu, viveu para que ela se sinta tão mal ao ponto de querer causar esse mal? Entendeu? O que será que na infância dela rolou? Que sofrimento que ela está agora? Por exemplo, o cara deu uma fechada e saiu correndo na tua frente, saiu buzinando. Eu penso assim, eu gosto de pensar, parece uma brincadeira, mas faz sentido. O que é? É a dor de barriga. Pô, ele deve estar com muita vontade de ir no banheiro. Entendeu? Você pensa assim, não vou mais brigar com ele, né? E, coitado, tá dentro do carro ali, desesperado, me fechou. Aí você começa a pensar assim, eu justifico. Disso aí você já decorre perdão. Quando eu começo a enxergar isso, eu falo o seguinte, não,
eu acabei de aprender isso, que é uma coisa positiva que eu tirei, por responsabilidade minha, logo, porra, experiência negativa eu já fiz, tirei alguma coisa positiva dela, e eu consegui compreender aquele cara e falar, putz, ao invés de eu ficar com raiva dele, eu vou ficar com, entendeu? Com compaixão. E vou deixar isso pra lá, não vou deixar aquilo me corromper, me deixar mal. Esse processo, que é importante, é um processo, ele vem início, meio e fim. Você atravessa ele e chega no final e a gente chama isso de perdão. Mas não é um perdão pro cara, simplesmente. Não é mole também, não é para você chegar e pro cara falar, você tá perdoado, tá tudo bem. É você internamente. É isso que eu tô chamando de perdão. Não é você perdoar o cara e falar pra você, tá bom, tá tudo bem. Eu não tô falando do relacionamento teu com a pessoa, não. Isso é outra coisa. É um outro rumo filosófico completamente diferente. E é filosófico mesmo. Porque depende do que a pessoa fez, você vai estar com raiva dessa pessoa e não vai querer que ela esteja ali. Vai demorar um tempo e ela vai ter que pedir esse perdão. Entendeu? Para que você chegue, né? Esse perdão nesse sentido do relacionamento foi o seguinte, não. Entendeu? Você quebrou uma confiança, fez uma coisa, não, entendeu? Eu já não espero. Eu espero que você vá. Não vou te dar mole, eu aprendi isso. Então a pessoa vai ficar, pô, não quero conversar contigo mais, entendeu? Mas eu não vou mais pensar em você, isso que eu quero dizer, eu não vou deixar isso a mágoa me doer mais. É eu superar, eu curar a ferida da mágoa que me foi causada. É esse sentido do perdão que eu quero te dizer, tá bom? O relacionamento com a pessoa vai depender da circunstância. Não é tão simples assim, é outro assunto, tudo bem? E é importante falar isso, né? Porque ninguém fala, né? Perdão. Ah, perdoa todo mundo, entendeu? E as pessoas vão entender assim, ah, você fez de otário de novo? Não. Entendeu? Você perdoa, mas a consequência é, pô, às vezes você... Não, o cara me roubou, não quero mais negócio com você. Entendeu? Não vou mais me preocupar contigo, vou ser feliz, aprendi a não ser bobo, não sei o quê, para entendo que você tem algum problema e tal, mas eu não vou fazer mais negócio com você, eu quero que você seja feliz. Acabou. Isso que eu quero dizer, nesse ponto. Tá? E a última coisa é a generosidade. As pessoas falam caridade, doação, entendeu? Blá, blá, blá. Generosidade, porque é muito além de você chegar e, putz, eu tenho lá, ganho 10 mil, vou dar 10% para a igreja. Parceiro, isso não é generosidade, não. Entendeu? Opa, pode falar, Samuel, fica à vontade. Se eu continuar falando aqui, eu vou ler daqui a pouco, tá? Se eu estiver aqui, a gente vai na boa. Pausa e te dou ideia. Então, generosidade não é simplesmente, pô, passar o dinheiro do ar, não. Entendeu? A generosidade tem a ver com a intenção, tem a ver com o efeito que você vai sentir e a intenção que você tem, e o propósito que você coloca na escolha que você faz. Vamos lá? Quando e por que perdoar-se? Já vou falar sobre isso, tudo bem? Deixa eu só completar a generosidade aqui e a gente vai entrar. Eu gostei da tua pergunta. Tudo bem, Samuel? Obrigado. Né? Ela tá registrada aqui, ela fica aqui na minha frente, não se preocupa não. Tá bem aqui embaixo, tá aqui assim, ó. Tá bom? Então, quando eu falo, poxa, né, o pessoal que tem muita gente que é religiosa e fala, pô, mas como assim? Eu tô doando, é importante. Tá seguindo uma regra que alguém disse para você seguir. Agora, se está sendo generoso mesmo, você tem que se preocupar com quem você está fazendo. Tem que viver uma experiência que você se põe para viver. Ser generoso. É uma experiência, perdoar, que você ativamente faz. Gratidão é uma coisa ativa também que você faz. Entendeu? Não adianta só repassar o dinheiro para se livrar. Entendeu? Daqui, não, pronto, já fiz. Agora cadê? Já não aconteceu nada comigo. Não mudou nada. Continua o puto e resmungão. Não vai funcionar. Aí, como é que funciona esse negócio de generosidade? O que é ser generoso? Duas coisas. O ato de você conceder, da gente, ih, rapaz, vai acabar o tempo. Nossa, cria uma visão. Eu não falei nem da visão do imperturbável nem de abraçar a missão. Samuel, tô te devendo isso daqui, não vai dar tempo, entendeu? Ih, chegou aqui, Alex. Bom, tem 1 minuto e 45 segundos para eu falar, que pena. Tá, eu vou ter que falar no final. Não, falei da generosidade aqui e tal. O ato de conceder algo a alguém que tem alguma necessidade é doar sem nenhuma razão de produzir o efeito positivo para aquela pessoa. Isso vai te trazer alegria. Aqui, o ato generoso é aquele que eu faço para produzir um efeito positivo em outra e jamais para receber aprovação. Isso é importante, tem que fazer com intenção pura. E como é que eu tenho certeza que a intenção é pura? É quando eu tento criar um efeito positivo à pessoa sem que ela perceba que fui eu que fiz aquilo. Esse é o segredo, para você saber que você realmente fez alguma coisa por generosidade. Então, você foi lá, criou, entendeu? Aí, ó. Ah, beleza, beleza, a gente fala a respeito. E, gente, 1 minuto aqui, de repente vai acabar aqui, não se assuste não. Vamos lá. As 3 perguntas para final disso pelo que você pode agora expressar gratidão? Pelo que eu posso agora expressar gratidão? Faz para si mesmo. Quem é que você precisa perdoar agora? Quem é que eu preciso perdoar agora? Faz essa pergunta para si mesmo. E o que você pode livremente conceder a alguém que precise ou
de alguma forma, servir alguém com a intenção pura, sem que a pessoa perceba? Agora, essa é a pergunta aqui. Tá? O tópico que vai ficar de fora aqui, que tem 27 segundos, é criar uma visão para o futuro. Entendeu? As perguntas vão ser: que experiências eu quero ter? Que versão de mim mesmo eu quero me tornar como ser humano? E qual a contribuição que eu quero prover para o mundo? Essa é a ideia daqui da divisão. Entendeu? Ser imperturbável, eu vou falar isso depois, na próxima. Tudo bem? 10 segundos. E no final, abraçar a sua missão. Estou devendo aqui. Tudo bem, galera? Uma boa noite. Obrigado aí pela presença. 4, 3, 2, 1. Até logo. Pessoal aqui do Facebook, obrigado aqui também. Vou aqui 1 horinha de live. Vou aqui encerrar aqui por hoje. Tá bom? Semana que vem eu vou falar sobre criar uma visão, sobre ser imperturbável e abraçar a missão. Hoje rendeu pra caramba esse tópico aqui, ficou bem colocado. Forte abraço para todos.